Na resposta católica de hoje, queremos responder ao Irã, que faz uma pergunta: como é que eu sei se um fato pertence ou não à tradição da Igreja com T maiúsculo? E o Irã aqui faz um exemplo. Por exemplo, algumas pessoas dizem que existe uma tradição segundo a qual Lázaro, depois de ressuscitado por Jesus, foi bispo de Marsella, na França. Mas o Evangelho nos diz, em João capítulo 12, que os fariseus fizeram planos de matar não somente Jesus, mas matar também Lázaro. Afinal das contas, Lázaro foi morto ou Lázaro foi ser bispo de Marsella? Bom, veja, aqui nós precisamos fazer uma distinção entre tradição com T maiúsculo e tradição com T minúsculo. Quando nós dizemos tradição da Igreja, tradição apostólica, nós estamos falando daquilo que é palavra de Deus. Portanto, existem duas formas de transmitir a palavra de Deus ao longo dos séculos. Uma forma é as Sagradas Escrituras, outra forma é a Sagrada Tradição. Então, essa tradição com T maiúsculo, ela não é uma tradição que se refere a fatos, a não ser que esses fatos sejam essenciais para a fé. Ou seja, a tradição que é a palavra de Deus, ela é uma transmissão daquilo que é a fé, que é a moral da Igreja, que é os acontecimentos salvíficos de Cristo. Então, por exemplo, quando eu falo de um fato, se Jesus morreu ou não morreu na cruz, se Jesus ressuscitou ou não ressuscitou, esses são fatos que pertencem à tradição com T maiúscula, porque esses são fatos que são necessários para a nossa fé. Agora, mesmo outros fatos contidos na Sagrada Escritura, se de fato os magos vindos do Oriente são personagens históricos ou são uma criação literária de São Mateus, fatos como, por exemplo, quando Jesus expulsou o demônio, não é, daquele endemoniado na terra dos Gadarenos, se Jesus expulsou o demônio de um endemoniado ou dois endemoniados, porque dependendo do evangelho, fala de um ou de dois. E lançou aqueles demônios, a legião de demônios nos porcos. São fatos que não mudam em nada a nossa fé. Ou seja, se era um ou dois, isso não muda a nossa fé. Se os magos são uma criação literária ou se eles realmente existiram historicamente, isso não é essencial para a nossa fé. Agora, é evidente, é essencial para a nossa fé se a Virgem Maria era realmente virgem, não é? É essencial para a nossa fé se os apóstolos verdadeiramente existiram, se houve um grupo dos 12, se esses 12 realmente transmitiram os poderes recebidos de Jesus aos seus sucessores. Esses são todos fatos históricos que pertencem à tradição apostólica. Então, vejam que a tradição em si, ela se refere não a fatos, mas à fé. E os fatos que são necessários para a fé fazem parte desta tradição. Os outros fatos podem ser considerados tradição com T minúsculo. Ou seja, são fatos que nós cremos ou não, que existiram ou não. Vou dar um exemplo muito concreto de um outro fato. Historicamente, quem foi que compôs o Evangelho de São João? Foi realmente o discípulo amado chamado João? Ou foi redigido o Evangelho por pessoas que depois fizeram uma assinatura, digamos assim, de São João? Porque, na verdade, o Evangelho não é assinado. Em lugar nenhum, o Evangelho diz que foi escrito por São João. Foi uma tradição com T minúsculo ou uma tradição com T maiúsculo? Eu, pessoalmente, creio que, historicamente, o núcleo do Evangelho de São João, ele deve ser referido à figura
concreta e histórica do discípulo amado São João, um dos 12. Mas essa é a minha opinião teológica baseada na tradição, mas a tradição aqui é T minúsculo. Ou seja, não é um fato necessário para a fé que o quarto evangelho tenha sido escrito por São João. Isso não muda em nada o fato de que é a palavra de Deus que está contida naquele quarto evangelho. E isso aqui os exegetas podem disputar e entre si trocar ideias e debater. Cada um tem a sua posição. Então não sei se isto iluminou um pouco aquilo que você estava perguntando. Tradição com T minúsculo, tradição com T maiúsculo. Existem, portanto, duas atitudes diferentes diante dessas duas tradições. Diante da tradição com T maiúsculo, eu devo aceitá-la com fé católica. Isso quer dizer que eu primeiro aceito aquilo que a igreja me transmite e depois eu posso até fazer uma reflexão teológica para ver se isso tem lógica ou não, mas eu primeiro aceito, acato com a obediência da fé. Já a tradição com T minúsculo, ela pode ser investigada humanamente. Antes de você aceitar uma tradição, por exemplo, a tradição se Lázaro foi ou não foi bispo de Marsella, você pode investigar se existem documentos históricos antigos, se na verdade essa tradição foi inventada durante a Idade Média e não se refere nada a respeito de Lázaro em toda a antiguidade. Você pode ir atrás de documentos históricos para crer ou não, aceitar ou não aquela tradição com T minúsculo, porque não é algo que é da tradição maiúscula, palavra de Deus. É algo que pode ser aceitado conforme as evidências ou não dos documentos históricos. Você pode aceitar ou não, porque você é um ser humano racional, pode investigar e ir atrás da verdade. É importante nós termos esse amor à verdade. Então, duas atitudes, basicamente. A tradição com T minúsculo, eu irei aceitá-la a partir da razão que investiga, no caso aqui, através da ciência histórica, da arqueologia e de tantas outras ciências que irão me dar dados para crer ou não naquela tradição com T minúsculo. E a tradição com T maiúsculo, essa não precisa de argumentos. Eu a aceito porque ela faz parte do depósito da fé, da tradição apostólica e é necessária para sustentar o edifício da fé católica. Essa seria a resposta católica.